Imagina que você nasceu em uma família de prestígio, um verdadeiro herdeiro de um legado grandioso. Desde pequeno, todos te disseram que você era especial, que estava destinado a ser o melhor, o mais forte, o mais temido. Só que, à medida que você cresce, percebe que o mundo é bem diferente do que te fizeram acreditar. Aparecem pessoas que te superam com facilidade, derrotam você e destroem sua visão de si mesmo. Pior ainda, um deles se torna seu maior rival, e ele não teve o mesmo treinamento, nem o mesmo status que você. Ele simplesmente é melhor. Como você lidaria com isso? Seria capaz de manter o orgulho intacto? Ou você teria que mudar para se adaptar? Vegeta foi um personagem que desde pequeno recebeu muitos holofotes. Um prodígio que era uma referência de poder. Um príncipe de uma raça guerreira, criado desde pequeno para ser um conquistador, sendo subordinado de um imperador lunático que escravizava a raça do Vegeta. Ele era poderoso, e essa era a única coisa que importava. Pelo menos, o que ele sempre pensou. Os Saiyajins são uma raça de guerreiros poderosos e orgulhosos, originários do planeta Vegeta. Eles são conhecidos por sua natureza combativa, força física incrível e a habilidade de se transformar em Super Saiyajins, uma forma que aumenta drasticamente seu poder. Era uma raça conquistadora e violenta que viajava pelo universo para dominar planetas e vendê-los ao Império de Frieza. Já no começo da vida, uma criança da raça dos Saiyajins tem o poder de luta medido para saber se é forte ou não. Caso não sejam fortes o suficiente, são mandados para planetas que possuem seres também fracos, para que assim sejam conquistados e vendidos. Então, desde que era uma criança, Vegeta já convive com essa ideia de que os fortes sobressaem e os fracos são deixados para trás. Com isso, a vida inteira dele foi baseada no fato de que os fortes são referência e os fracos são inúteis. Esse ideal era algo praticamente enraizado em todos que conviviam naquele ambiente, e a ideia de que alguém poderia se aperfeiçoar o suficiente ao ponto de ser tão forte quanto eles, ou até mais forte, era uma ideia completamente absurda. O talento natural era a única coisa que poderia determinar se alguém era bom ou não. Vegeta cresceu rodeado de seres de atitudes questionáveis. E, junto do fato de ser de uma raça guerreira por natureza, com uma cultura centrada em combate, conquista e dominação, teve sua essência moldada de uma forma questionável também. Ele é mau, sádico, cruel. Vegeta é a personificação de algo ruim, e vemos isso na saga dos Saiyajins em Dragon Ball Z. Quando ele e Nappa chegam na Terra e começa toda a batalha, podemos ver que ele é um personagem bem estrategista e que nem tenta lutar contra nenhum dos guerreiros Z. Foi somente com a chegada de Goku que as coisas começaram a mudar na vida do príncipe dos Saiyajins. Quando Goku derrota Nappa e Vegeta vê o parceiro de longa data dele todo arrebentado pedindo ajuda, simplesmente manda ele de arrasto. Nappa não era um Saiyajin qualquer que foi designado a auxiliar Vegeta nessa ida na Terra. Ele era alguém que estava com Vegeta desde que era uma criança e foi, digamos assim, finalizado de uma forma cruel e desalmada, como se ele não significasse nada para ele. Tudo isso porque Nappa foi fraco ao ponto de ser humilhado por um guerreiro de classe baixa. Nappa foi uma vergonha para Vegeta e para a raça dos Saiyajins, após contrariar tudo que lhes era ensinado desde o começo da vida. Vegeta não podia deixar com que ele continuasse vivo. A luta entre os Saiyajins e os Guerreiros Z foi uma das mais marcantes do anime. Esse tom de desesperança era muito presente, porque não importava o esforço dos Guerreiros Z. Todos os símbolos de força e determinação que foram construídos no clássico até ali foram desconstruídos de uma forma mórbida. Tem Shinran, Yantia, Caos, todos esses eram personagens que tinham uma grandeza por tudo que foi mostrado, e eles foram levados um por um como se não fossem nada. Esse terror e medo que os Saiyajins traziam eram marcas de quem eles realmente eram, seres impiedosos. A batalha entre Vegeta e Goku foi épica, mas Vegeta venceu Goku, que terminou a luta completamente quebrado no chão. Entretanto, mesmo vencendo o Goku, Vegeta perde. E eu não tô nem falando do fato de que o Kuririn podia ter matado ele, mas sim do fato de que um guerreiro de classe alta, prodígio, poderoso e temido, tudo que Vegeta sempre se orgulhou, sangrou. Ele teve dificuldades para vencer Goku, saiu machucado e ainda teve a vida poupada por ele. Nada poderia ter sido tão humilhante para Vegeta do que aquilo. O orgulho dele tinha sido ferido. Frieza é um dos vilões mais icônicos de Dragon Ball. Ele é um tirano intergaláctico cruel, líder de um império no qual conquistam planetas para vendê-los ou destruí-los. Ele é arrogante, egoísta e não hesita em matar ou destruir qualquer coisa que atrapalhe seus planos. Por causa disso, mesmo Frieza vendo os Saiyajins como bons servos, também tinha medo deles, porque temia que pudessem se rebelar contra ele. Esse medo levou Frieza a tomar a decisão de destruir o planeta Vegeta junto com os Saiyajins que estavam lá. Essa relação de dominação e traição que envolve os Saiyajins
Saiyajins e Frieza é um dos pilares para o desenvolvimento da saga Frieza. Basicamente, tudo que conhecemos antes fica maior nesse momento. Vegeta, que era um personagem extremamente forte e aparentava seu teto, se transforma em alguém que apanha muito durante toda a saga. É aqui que temos os primeiros passos do Vegeta para deixar de ser um vilão, mas isso ainda vai demorar um pouco na história. A figura do príncipe dos Saiyajins, imponente e aterrorizante, começa a ser substituída por uma figura de alguém frágil por dentro. Ao guerreiro de elite, super orgulhoso, que acreditava ser a pessoa que ia acabar com Frieza, demonstra que, na verdade, é alguém quebrado por dentro. Vegeta se vê diante de inúmeros inimigos que são mais fortes que ele, e quando finalmente consegue superá-los, aparece outro, mais forte ainda, e Vegeta apanha outra vez. Parece que ele tá sempre atrás, como se nunca pudesse vencer. O arco dele é extremamente forte nessa saga, pois é repleto de frustração. A frustração de não ser forte o suficiente. Ele precisou se juntar a Kuririn e Gohan para impedir que Frieza conseguisse as esferas e desejasse a imortalidade. Por isso, esse Vegeta deixa de ter os traços malignos que tinha na saga anterior. É claro, ele ainda é cruel, manda um monte de gente inocente de arrasta, mas bem menos. Tudo o que ele queria era derrotar Frieza, porque ele tinha medo. Medo é provavelmente a melhor palavra para falar do Vegeta durante quase todo o Dragon Ball. Tanto que, quando finalmente chega o combate contra o Frieza, podemos ver muito desespero nele. Ele pede para Kuririn machucá-lo até que ele agonizasse, somente para que pudesse ter um Zenkai e aumentar o poder. Ele acredita ter conseguido bater de frente e até superar a Frieza, mas não foi isso que realmente aconteceu. Com tudo isso acontecendo, Vegeta começa a chorar e as lágrimas que caíam eram cheias de agonia. Ele estava lutando com toda a força que tinha e não conseguia fazer nada contra aquele que queria tanto derrotar. É como se você tivesse estudado a vida inteira para uma prova. Você queria muito tirar uma nota boa. Na hora de fazer a prova, você acredita ter ido muito bem, mas quando sai o resultado, não acertou nenhuma questão. Frustração, humilhação, fracasso, eram todos os sentimentos que Vegeta tinha, e a figura que ele mais odiava, que tinha destruído o planeta e o povo dele, estava se divertindo com tudo isso. O ódio de Vegeta por Frieza era muito grande, muito maior que o que ele sentia por Goku na época. Ele sentia que um Saiyajin tinha que acabar com Frieza, não importava quem. Por isso, ele pede para Goku derrotar Frieza. Não era para vingá-lo, era para vingar toda a raça deles, a raça que foi traída. Aquele momento ficou marcado como o momento em que Vegeta deixou todo o orgulho e arrogância de lado. Ele acabou sendo revivido e foi para a Terra durante a saga dos androides. A saga dos androides é centrada em um grupo de inimigos criados pelo Dr. Gero, um ex-cientista da organização Red Ribbon que o Goku tinha derrotado lá no Dragon Ball clássico, quando ele ainda era uma criança. O Dr. Gero desenvolveu os androides para tentar destruir a Terra. Eles são seres artificiais, mas têm uma aparência humanoide. Possuem habilidades como super força, super velocidade, energia ilimitada e etc. Essa saga começa com um guerreiro novo, o Trunks, que era filho do Vegeta, que veio do futuro para avisar do perigo dos androides. Ele se transforma em Super Saiyajin na frente de todo mundo e derrota Frieza e o pai dele com extrema facilidade. Essa introdução da saga é interessante, porque vemos que Goku não era o único a conseguir se transformar, e o mais importante, vemos que 2 Saiyajins conseguiam e o Vegeta não. O príncipe, guerreiro de elite, tinha ficado para trás outra vez. Durante toda a saga, vemos que o Vegeta não admitiu ter sido deixado para trás tão rapidamente, e fica o tempo todo tentando se provar. E esse é justamente um dos motores, tanto da saga dos androides quanto da saga Cell. Mas para ficar mais fácil de falar sobre isso, eu vou juntar as duas sagas em uma só e chamar de saga Cell. Nela, o Vegeta tá completamente obcecado em mostrar que é forte e melhor que todo mundo, com um ego e arrogância muito grandes. Essa obsessão foi um dos motivos dele finalmente conseguir se transformar em um Super Saiyajin. Ele vai para outro planeta, treina de forma incansável até o próprio limite, e toda a frustração de não conseguir ser o melhor, de não ser forte o suficiente, são um combustível para que ele atingisse o nível que ele tanto queria. Ele consegue acabar com o Android 19 facilmente, e por ter sido um inimigo que o Goku não conseguiu derrotar, Vegeta se sente muito bem. Entretanto, assim como ocorreu na saga Frieza, Vegeta superou um inimigo muito forte e acabou apanhando para outro logo em sequência. Venceu o 19 e foi humilhado pelo número 18. Ele praticamente só atrapalha a saga inteira, tanto que mais tarde tem a grande luta contra o Cell. O Cell é um bioandroide criado também pelo Dr. Gero, e ele tinha sido projetado para ser o ser perfeito. A criação dele envolve algumas das células dos maiores guerreiros do universo, Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza e outros, o que concede habilidades incríveis para ele. Vegeta treinou na Sala do Tempo junto com Trunks, aprimorou a transformação de Super Saiyajin e deu um pau no Cell semi-perfeito.
perfeito. Vegeta era muito mais forte que ele, e isso não teria graça pra ele. Para que Cell conseguisse atingir a forma perfeita, ele precisava absorver a androide número 18. Assim, numa maneira extremamente irresponsável de agir, Vegeta deixa Cell absorver a número 18 e evoluir, porque o Vegeta queria derrotar alguém mais forte. Ele queria mostrar a própria força. Consequentemente, ele apanha mais uma vez. Novamente, Vegeta acreditou que seria capaz de derrotar alguém e foi humilhado. Durante toda a saga, ele toma decisões impulsivas, colocando sua própria vaidade acima do bem-estar dos outros, e isso acaba tendo consequências. Ele falha em proteger o próprio filho, que acaba tendo a vida tirada por Cell. Por mais que a relação dos dois não fosse algo muito fácil, com Vegeta muitas vezes sendo extremamente babaca com Trunks, a perda do próprio filho mexe com ele, porque ele sentiu orgulho de Trunks. Sentiu orgulho de ter visto ele ficar tão forte. Trunks era um viajante do tempo que foi pro passado avisar os guerreiros Z sobre a ameaça dos androides e tentar mudar o destino da humanidade. Ele carregava o peso de um futuro sombrio e desesperançoso. A única coisa que movia Trunks era a esperança de poder viver em um futuro melhor, sem a existência dos androides e de Cell, que devastaram toda a humanidade e tiraram tudo que ele tinha. O único desejo de Trunks era voltar a viver em paz, e tudo aquilo tinha sido tirado dele por causa dos erros do próprio pai, que tinha sido arrogante o suficiente para subestimar um inimigo que tanto traumatizou o filho dele. E Vegeta sabia disso. Ele sabia que se tivesse derrotado Cell quando teve a oportunidade, nada disso estaria acontecendo. Essa saga é extremamente humilhante para Vegeta. Para piorar, ele precisa ser salvo por Goku, que se sacrificou para não deixar que o Cell explodisse a Terra, e por Gohan, como se ele fosse uma criança indefesa. Ele não conseguia fazer nada certo. Enquanto na saga anterior ele era um guerreiro que, mesmo perdendo, voltava e batia de frente com gente mais forte, nessa ele não consegue fazer nada, mas isso não impediu que ele se redimisse. Durante a batalha épica de Kamehamehas entre Gohan e Cell, Vegeta utiliza o resto da força para atacar e desconcentrar Cell, ajudando Gohan a vencer. Por mais que ele tenha feito muita besteira durante a saga, foi nela que Vegeta começou a perder seus traços mais individualistas e se abrir mais pros outros. Claro, não tanto quanto virá a ser na próxima saga, mas para alguém como ele, foi uma evolução considerável. A saga Majin Buu foi a última grande saga de Dragon Ball Z, e uma das mais caóticas e emocionantes também. Após 7 anos dos ocorridos da saga Cell, presenciamos uma Terra em paz, sem nenhum grande vilão querendo as esferas do dragão para dominar o universo, ou querendo destruir a Terra. Era como se tudo estivesse calmo, assim como o coração do Vegeta. Ele tinha uma família com Bulma e Trunks, e tudo isso fez com que ele se distanciasse de quem ele era. Quem poderia imaginar que aquele personagem sádico, maligno e cruel, que tinha feito tantas coisas imperdoáveis, que tinha tirado a vida de tanta gente inocente, se tornaria um marido e um pai? Um Saiyajin não pode viver dessa forma. Eles foram criados para lutar e não têm conexões emocionais com filhos, esposas, pais e etc. Eles são frios e distantes. Viver assim seria repugnante, não? Pois é, Vegeta estava vivendo uma vida tranquila e humana, e não tinha mais o grande rival Goku para lutar e motivá-lo a se aprimorar, já que ele não foi revivido após o sacrifício na saga anterior. Só que por um dia ele teria. Goku recebeu permissão para retornar ao mundo dos vivos por um dia e participar do torneio de artes marciais. Isso mexeu com Vegeta. Tudo que ele quis por todo aquele tempo era ter uma luta contra Goku. Ele queria mostrar o quão forte tinha ficado e como ele melhorou as próprias habilidades. Mas mesmo depois de todo aquele tempo treinando e se aprimorando, ele viu que o Goku era mais forte que ele ainda. Vegeta ainda estava um passo atrás do maior rival, e o fato de que Goku ficava adiando a luta entre os dois, como se o Vegeta fosse uma criança, irritou muito ele. Vegeta estava insatisfeito, e aquela frustração que ele possuía antigamente ainda existia de alguma forma dentro dele, por não ser forte o suficiente. Todos esses sentimentos ruins fizeram com que ele acreditasse que a única forma de ser forte o bastante seria se ele voltasse a ser como era antes, quando era apenas um guerreiro cruel. Por isso, deixou ser possuído por Babidi. Majin Vegeta é uma versão do Vegeta na qual Babidi manipula o lado sombrio e orgulhoso do coração de Vegeta para controlá-lo. Esse processo aumenta o poder do Vegeta, e isso deveria ser o suficiente para que fosse páreo pro Goku, correto? Majin Vegeta era uma espécie de mentira que o Vegeta queria acreditar, pois ele não era controlado por Babidi. O orgulho dele era grande demais para isso. Mesmo assim, ele tira a vida de inúmeras pessoas inocentes, só para provar que se sentia bem em ter voltado a ser alguém sem coração. Ele queria tanto voltar a ser o que era, que tomou um caminho que não parecia ter volta. Vegeta consegue a tão sonhada luta, mas como consequência disso, ele desperta Majin Buu. Majin Buu era mal por ser mal. A existência
energia desse ser é voltada em causar destruição. Ele não tem compaixão, remorso e, pior ainda, ele sente prazer em tudo isso. Esse perigo todo ser despertado causa um problema gigante para toda a Terra. Vegeta percebe que é tudo culpa dele e se preocupa com o fato de que a própria família pode sofrer nas mãos de um ser tão maligno. Ele precisa resolver esse problema sozinho, mas dessa vez ele não quer fazer isso sozinho somente para se provar, é para salvar os outros. Pela primeira vez na vida, Vegeta não luta por sentimentos egoístas ou para mostrar para os outros que ele é forte. Dessa vez, ele luta para proteger aqueles que ele ama. Vegeta querer se sacrificar para salvar os outros é uma atitude gigantesca. Como pode alguém que era tão ruim, tão arrogante, individualista, ter uma atitude tão altruísta? É porque ele não era mais o mesmo. E esse foi o maior fracasso da vida do Vegeta. Ele deixou os sentimentos humanos atingirem ele, e isso mudou. Vegeta não estava apenas se sacrificando, mas também deixando com que toda a maldade que existia no próprio coração dele se fosse. Mesmo o sacrifício do Vegeta sendo em vão, de uma certa forma, isso mostrou toda a evolução do personagem. Tanto que, durante a última luta da saga contra o Majin Buu, Vegeta reconhece o motivo de Goku ser mais forte, e é justamente o fato de que ele não luta por si mesmo, mas para se superar. Vegeta entende que tudo que ele acreditava não passava de besteira, e aprendeu com tudo isso. O individualismo dele não existe mais, tanto que ele sugere que Goku faça Genkidama para derrotar o Majin Buu, um ataque que é feito com a energia dos seres vivos. É um trabalho em equipe. Vegeta surgiu como um conquistador, moldado por uma cultura que valorizava apenas a força bruta e o domínio sobre os fracos. Ao longo de toda a trajetória, ele descobriu que a vida não era tão simples quanto lhe haviam ensinado. Ele enfrentou derrotas humilhantes, viu o orgulho dele ser quebrado repetidas vezes, mas isso tudo fez com que ele percebesse que a força não estava apenas nos socos, nos chutes ou nos ataques de energia. A força estava na capacidade de mudar. Todo esse arco do Vegeta, desde a saga Saiyajin até a saga Buu, é muito marcante e mostra como ele não conseguiu ser ruim até o fim. A cada batalha, ele aprendia algo novo. Ele aprendeu que não importava o talento natural e viu, na frente dos próprios olhos, um cara que era tido como fraco se tornar tão forte por causa do treinamento e do esforço. Ele aprendeu que não pode sobreviver sozinho para sempre. E ele aprendeu que existem coisas maiores para lutar do que só para satisfazer o desejo de poder. Vegeta tem uma família e luta para protegê-la. Ele não é um Saiyajin nascido ou criado na Terra, mas ele é um Saiyajin que deixou algo tão simples como sentimentos humanos atingirem o coração dele e mudarem toda a essência dele por completo. Por isso Vegeta cresceu tanto. Mas e aí, você gosta de Dragon Ball? Você é fã do Vegeta que nem eu? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueçam de seguir a Bolinha de Papel no Instagram. O link vai estar aqui na descrição. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.